Construção de objetos redondos. Uma vez entendido o embaçamento do assunto, a gente pode proceder simplificando o trabalho, né? Vejamos alguns exemplos. Abaixo da linha do horizonte, acima da linha do horizonte. Do lado de cá, linha do horizonte. Eu tenho um eixo de simetria. É uma linha vertical. Eu tenho o eixo de uma elipse. Tenho o eixo de outra elipse. Eu fiz o eixo maior em comprimento que o de baixo. Então eu quero um copo, uma vasilha mais aberta em cima, mais estreita embaixo. Elipses. Abaixo da linha do horizonte, mais larga. Próxima da linha do horizonte, mais estreita. Tendo esse cuidado, eu vou conseguir uma elipse mais estreita, porque está mais próxima da linha do horizonte, e uma elipse mais larga, com o eixo menor da elipse maior em proporção em relação ao eixo maior da elipse. Eixo maior e eixo menor. Qual que é a proporção? O que é proporção? É a comparação de tamanhos. Esse eixo menor em relação ao eixo maior permite uma elipse estreita, mas se o eixo menor for em proporção maior ao anterior, em relação ao eixo maior, eu tenho uma elipse mais alargada. A relação de tamanho entre os dois eixos modifica a largura. Eu estou comparando o tamanho dos eixos, eu estou fazendo um estudo de proporção. Proporção é relacionar o tamanho de um objeto em relação ao outro. Então tive o cuidado de fazer uma elipse mais estreita em cima e uma mais alargada embaixo. A geratriz do lado esquerdo vai se repetir do lado direito. Embaixo eu tenho a curva e em cima eu tenho uma elipse completa. Outra figura, eixo de simetria, a elipse inferior, uma elipse média, repetindo a mesma distância de cada lado. Elipse mais larga, mais larga ainda, desculpa. E mais larga ainda. A curva de baixo é mais acentuada. As curvas superiores são mais leves. Outra figura redonda. Novamente, eixo de simetria, eixo para uma elipse de base, eixo para uma elipse intermediária, eixo para outra elipse está inclinado, sim, tudo bem. Proporção da elipse inferior, mais larga. Proporção da elipse média, mais estreita. Proporção mais estreita.
as elipses. A geratriz de um lado. A geratriz do lado esquerdo. A curva deve dar continuidade com a linha reta. Linha reta, linha curva, linha reta. Eu vejo a abertura superior. E na base eu não vejo a curva posterior da elipse. Objetos acima da linha do horizonte vão apresentar a base inferior. No caso, são luminárias, então elas vão apresentar a abertura inferior com a elipse completa. Na parte superior, somente uma curva é vista. Uma elipse estreita, uma elipse mais larga. Elipse mais larga, elipse mais estreitas. Várias formas conseguimos apenas modificando elipses. Podemos ter 3 elipses, podemos ter 2 elipses formando o objeto, várias elipses. Outra luminária, ela está acima da linha do horizonte. A elipse próxima à linha do horizonte é achatada. Ela tem uma proporção entre o eixo maior e o eixo menor que faz com que ela fique mais estreita. A elipse mais acima deve apresentar uma largura maior. Estas duas aqui têm o mesmo comprimento. É quase que um cilindro. Quase um cilindro. Porém, eu vou fazer a geratriz curva. Não é mais um cilindro, agora é uma figura arredondada. Alinhado com o ponto de fuga, eu tenho uma linha vertical. Para a direita do ponto de fuga, eu tenho uma curva. Até chegar naquela curvatura, eu devo ir acentuando a curva e reduzindo a distância para ter o efeito de perspectiva. Para o lado esquerdo, tem curva, com curvatura menor que aquela do outro lado, do extremo, da borda. Curvatura para a direita, curvatura para a esquerda. E o que a gente acabou de falar sobre a forma das elipses, conforme acima, abaixo da linha do horizonte, à direita ou à esquerda do ponto de fuga. Outra luminária, acima da linha do horizonte, a elipse inferior. A elipse intermediária, a de cima, aparece apenas a abertura da elipse inferior. Linha reta encontra com a curva. Linha reta encontra com a curva. Outra luminária. E assim podemos construir outras figuras.
acima da linha do horizonte. Mais estreita, mais larga um pouco, mais larga um pouco. Abaixo da linha do horizonte, as curvas são para baixo e vemos a abertura superior. Acima da linha do horizonte, vemos a superfície inferior, a base inferior e as curvas que estão para cima. Acima da linha do horizonte, abaixo da linha do horizonte. Abaixo da linha do horizonte. Sempre lembra, as elipses mais afastadas da linha do horizonte são mais largas. As curvas são feitas para baixo da linha do horizonte. A curvatura é para baixo. Acima da linha do horizonte. As curvas são as curvas que estão para cima. Não vemos a abertura superior. Enxergamos a base inferior. A curva é no sentido contrário. Mais figuras? Eixo de simetria, sempre eixo de simetria. Eixos transversais simétricos. Distâncias iguais a cada lado. Abaixo da linha do horizonte. Acima da linha do horizonte, vemos a base inferior. Não vemos a abertura superior. Mas temos que fazer uma curva, faz parte da elipse. E a elipse faz parte da estrutura dos objetos redondos. Novamente abaixo da linha do horizonte. Repetimos a distância dos dois lados. Elipse mais achatada, elipse mais alargada ainda. Aqui embaixo interessa a curva anterior e não a posterior. Repetir a distância.
Então, observa que os objetos são simétricos. Porém, podemos fazer figuras diferentes também. Dentro da mesma técnica, observa. O eixo vertical. A elipse da base, sempre tentando ela ser mais larga que as superiores. Porém, eu vou modificar as geratrizes. Faço uma geratriz com uma curva mais acentuada embaixo. Faço uma geratriz diferente. Uma elipse superior, abertura da figura. Tem uma jarra diferente agora. Outra experiência, linha vertical, eixo de simetria. Dessa vez posso trabalhar até com afastamentos diferentes, desde que as geratrizes, que as bordas da figura sejam curvas. Curvatura inferior. Não pode ser feita reta. É uma curva, lembrando a base arredondada e a abertura superior. Eu estou fazendo uma textura nessas figuras para acentuar, para enfatizar a ideia de que a textura, a sombra ou outros elementos devem acompanhar a curvatura da figura e o sentido da curva, se é para baixo ou é para cima, porque as figuras acima da linha do horizonte têm curvatura para cima. Abaixo da linha do horizonte apresentam curvatura para baixo. Bem, gente, após a gente conhecer as figuras redondas, que aliás ainda podemos falar sobre figuras em posições diferentes, inclinadas, um cilindro seguindo a fuga vai apresentar, no lugar de elipses, círculos. Então, no caso aqui, não vamos fazer elipse, vamos fazer círculos. Figuras em outras posições também devemos ter o cuidado que os eixos transversais façam 90 graus com o eixo de simetria. Abajures. Os eixos simétricos. As geratrizes definindo as bordas, o contorno, aliás, e, se estiver abaixo da linha do horizonte, a curvatura da elipse é para baixo.
Aqui é a elipse completa. Um cilindro o eixo horizontal determinando a posição da curva das elipses. Acima da linha do horizonte mais estreita, mais próximo da linha do horizonte mais baixa, mais abaixo da linha do horizonte mais larga. Uma base reta. Lembrar sempre de estruturar a figura. O eixo de simetria, para você ficar atento a que a figura fique simétrica, e a curva acompanhando o formato da elipse. Um cilindro pequeno, um cilindro maior, achatado. O eixo de simetria. Elipses perpendiculares ao eixo. A figura em posições diferentes. A elipse inferior. As elipses preenchidas do lado certo, o lado que está em primeiro plano e não a curva posterior. E assim podemos ir construindo figuras, né? Bem, gente, até daqui a pouco.